peça é imoral. Esta peça não vai ter sucesso. Esta peça não tem qualquer sentido de civilidade. Esta peça destina-se a um público mais reduzido. Esta peça não é aconselhável para famílias. Esta peça apresenta-se como uma comédia, mas provoca mais náusea do que rir. É literariamente pobre e foi escrita com o intuito de fazer política. É uma glorificação do adultério. É obscena. É muito longa e beneficiaria de alguns cortes. É subversiva. Esta peça tem passagens demasiado sensuais. Vai aborrecer as pessoas. É pacifista. Trata-se de uma peça de grande qualidade, mas tememos que o público do nosso país não esteja preparado para a compreender. É muito fraco. É uma obra-prima da literatura mundial, mas somos da opinião de que não é com boas intenções que será levada à cena. Esta peça ridiculariza a igreja. Usa linguagem popular com demasiada recorrência. Trata apenas dos instintos mais básicos do ser humano. Um dos atores prima pelo exagero em algumas das cenas mais sensíveis. A atriz abusa das poses provocadoras. É uma peça sobre as fraquezas humanas, mas infelizmente não é com boas intenções que será levada à cena. A encenação desvirtua completamente o sentido do texto original. A cenografia não obedece a outra lógica senão a da sátira mais descarada. Falta elegância à encenação. Faz referências demasiado diretas a acontecimentos políticos atuais. O incontestável valor dramático desta peça não pode sobrepor-se à baixeza da ação. Logo desde o início é difícil perceber do que se trata. No desenrolar da apresentação sentimos-nos vexados frequentemente. O desfecho não oferece qualquer esperança. Seria um erro aprovar a apresentação desta peça em Portugal. Deixamos aos colegas censores que assistirão ao ensaio da peça a missão de corrigir tudo o que a encenação tentará implicitamente sugerir. Tendo a certeza de que serão usados efeitos como jogos de luzes para dar a entender o que não pode nem devia ser dito. Levar o público a imaginar o que poderia ser mostrado é tão prejudicial como mostrá-lo. Tem as mesmas consequências, lançar desordem e dúvida entre os portugueses. Os cortes que indicamos devem ser realizados de modo a não se sentirem na exibição. O trabalho de correção deve ser invisível, a bem da qualidade da representação e da moralidade da ação. A bem da nação. Nos termos da lei, não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens. Imposto selo 5 escudos. Excelentíssimo Senhor Inspetor dos Espetáculos, Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, a Sociedade Artística Teatro Moderno de Lisboa vem requerer a Vossa Excelência que se digne mandar submeter à apreciação da Comissão de Exame e de Classificação dos Espetáculos a peça em 2 atos, Andorra, do autor suíço Max Frisch, tradução de Ilse Loza. Mais se requer que a decisão nos seja comunicada com a maior brevidade, pois tem esta sociedade um curtíssimo prazo para celebrar contrato com o autor da peça. Pede deferimento. Lisboa, 28 de fevereiro de 1962. Teatro Moderno de Lisboa. O gerente Carmen Dolores. A cena dos beijos não deverá ultrapassar o tempo indicado no ensaio de censura. O decote deve ser menos acentuado, é chocante. O figurino da atriz é demasiado justo, não acho conveniente. Embora se trate de uma comédia, não é conveniente para esta peça de Molière que as roupas das atrizes sejam tão sugestivas, ao ponto de se considerarem brejeiras ou escandalosas. A atriz não deve gritar a palavra cobarde. A saia da atriz não deve ser tão curta. A bainha deve estar pelo menos 3 dedos abaixo do joelho. A cena 10 deverá terminar no momento em que Branca se deixa cair de joelhos. Na mesma cena, Branca não partirá a garrafa. Julgo que o figurino de Ofélia é demasiado moderno e sensual, expondo a atriz de forma desnecessária. Embora invisível, porque é apenas sugerida e supostamente escondida pelo cenário, sou da opinião que a cena de nudez deveria ser cortada. As pernas, as coxas, os braços que sugerem a nudez da atriz, a cintura. Uma antígona demasiado insinuante. A palavra seios tinha sido cortada pela comissão. Avise-se a atriz de que não deve dizê-la, ainda de que forma quase impossível de ouvir. Nádegas. Celimena deve conter-se no dizer do texto quando se refere aos homens de maneira crítica. Deve usar de maior elegância, mais sobriedade. O ensaio a que assisti evidencia de forma desnecessária as pulsões carnais já tão obviamente referidas na peça, apesar dos cortes realizados. O busto, o decote, a ostentação da beleza, a sensualidade evidenciada, os gritos, a histeria, a atmosfera quente, a desnecessária sensualidade, a sensualidade exacerbada, a sensualidade levada ao extremo, escandalosamente sensual. A túnica não deve ser rasgada, a menos que haja outro tecido por baixo, evitando qualquer acidente que expusesse demasiado o corpo da atriz.
Não vejo razão para os sons íntimos que são imitados durante a cena. Embora a peça tenha como pano de fundo um adultério, custa-nos que a atriz principal, pese embora o seu talento e popularidade, se mostre tão alegre quando se refere à traição que inflige ao seu marido. O modo como diz a tua boca. Agargalhado depois de dizer que terá um ataque de má consciência. A atriz disse uma frase que tinha sido cortada e que passo a citar. A única forma de se poder viver com um homem assim é ir para a cama com ele. A atriz não deve esbofetear o ator. O figurino não é conveniente. A roupa que usa, a saia é demasiado curta, a saia é demasiado moderna, a saia é desconfortável. Tenho a certeza que Ifigénia não se vestia deste modo. Também não vemos razão para o ator passar praticamente todo o segundo ato de tronco nu. Nos termos da lei, não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens. Imposto de selo 5 escudos. Excelentíssimo Sr. Inspetor dos Espetáculos, a Sociedade Artística Teatro Moderno de Lisboa vem requerer a Vossa Excelência que se digne mandar submeter à apreciação da Comissão de Exame e de Classificação dos Espetáculos a peça em 2 atos, Andorra, do autor suíço Max Frisch, tradução de Ilse Loza, Lisboa, 1964, Teatro Moderno de Lisboa, o gerente Carmen Dolores. Excelentíssimo Sr. Inspetor-Geral, não compreendemos a razão por a qual é proibida a exibição desta obra-prima se o filme baseado nesta mesma peça estreou recentemente entre nós. Excelentíssimo Sr. Inspetor-Geral, fui eu quem censurou o filme que foi exibido entre nós. Não adoto a mesma decisão para com a peça porque as versões são totalmente diferentes, sendo a peça muito mais imoral. As versões são muito similares, até porque o filme é praticamente igual ao texto original. E a versão agora submetida à excelentíssima comissão é uma tradução de qualidade do original. O cinema é quase sempre dispersivo para a atenção, dando muito mais importância aos cenários, ao contrário do teatro, que acaba por diluir o frio da história. O filme estava repleto de cenas que representavam a atração física entre homem e mulher. É representado por Sophia Loren numa interpretação que muitos aplaudiram por sensual e apaixonada. O que é sensual, provocador e chocante no cinema é um muito mais no teatro. Sobretudo aquela entre Sophia Loren e Anthony Perkins. No entanto, o filme não foi proibido. O cinema é apenas a película que está a ser projetada numa sala. É a reprodução de algo que foi feito de longe do público e que não faz parte da nossa sociedade. O teatro é diferente. O teatro está mesmo a acontecer. É algo que está a acontecer perante os nossos olhos. Com todo o respeito, requeremos à excelentíssima comissão um novo exame de texto. Não vejo razão para permitir a exibição da peça, que, como já tive a oportunidade de afirmar, considero mais perigosa que o filme. Não compreendo a dualidade. Não compreendemos a dualidade de critérios em relação a esta obra-prima. Se o filme baseado nesta mesma peça estava destinado... Temos a dualidade de critérios em relação a esta obra-prima que desejamos mostrar a um público certamente menor em quantidade do que aquele que durante várias semanas pôde assistir ao filme em várias salas de cinema em todo o país. O teatro é mais perigoso, mais comunicativo e contagiante. Nos termos da lei, não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens. Imposto de selo 5 escudos. Excelentíssimo Sr. Inspetor dos Espetáculos, a Sociedade Artística Teatro Moderno de Lisboa vem requerer a Vossa Excelência que se digne mandar submeter à apreciação da Comissão de Exame e de Classificação dos Espetáculos a peça em 2 atos, Andorra, do autor suíço Max Frisch, tradução de Ilse Loza, Lisboa, 1965. Teatro Moderno de Lisboa, o gerente Carmen Dolores. Queremos à excelentíssima comissão o agendamento de um novo ensaio de apoio. No ensaio de apuros estiveram presentes 3 censores destes serviços. O texto estava conforme aos cortes realizados pelos nossos serviços. Pede-se à direção do teatro que avise o ator Canto e Castro de que deve respeitar os cortes realizados no texto submetido a exame. O não cumprimento dos cortes obrigará a uma multa. Estaremos vigilantes. No ensaio geral verificaram-se deficiências e incumprimentos resultantes da pequena diferença de tempo entre o exame do texto e o início do ensaio, cerca de 3 horas. O bailado era ótimo, a cena em que uma das jovens se despe ainda não estava pronta. Receamos a cena de violência doméstica. Haverá que ter atenção às representações. Não podemos ver a iluminação por problemas técnicos. A cena em que são vistas aos longe as luzes vermelhas. As luzes devem ser roxas. Roxas e não vermelhas. Também já mencionámos mais que uma vez o cuidado a ter com as roupas justas das figurantes. É uma questão de decência. No final do segundo ato, o ator não deve olhar para a atriz com luxúria.
A atriz não deve tocar no ator a meio da cena 4. As sombras chinesas são de mau gosto. É uma encenação pseudo-intelectual e pretenciosa. Não se pode confiar nas novas companhias, porque é imprevisível o que farão com os textos. São artistas influenciados por estéticas estrangeiras. O encenador estudou em França. Foi necessária toda a atenção nos ensaios de apuro. Uma encenação assente na técnica física e vocal do elenco, onde prepassa a vontade de estetização do espírito de desobediência. Uma chatice. Foi designado para, em conjunto com o meu ilustre colega, assistir em Coimbra à representação de Macbeth pelo Circo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra em geral de apuro. Entre aquilo que li e aquilo que ouvi, não há qualquer espécie de semelhanças. Pede-se à Polícia de Segurança Pública que avise este grupo universitário. O elenco porta-se bem, mas suspeitamos que mude de comportamento assim que tenha público na plateia. Assisti a um ensaio de um grupo jovem, inovador, culto e perigoso. O perigo não está na frase, mas no modo como esta é representada. Pedimos atenção aos colegas censores para a personagem interpretada pela jovem atriz Eunice Munhoz. Érico Braga é um belíssimo ator. Mas na voz do ator percebe-se que está a criticar. O texto é de boa moral, mas o ator acrescenta-lhe o subtexto. O que é que disseste? Nada. O ator acrescenta-lhe o subtexto. Não disse nada. Pareceu-me que querias dizer alguma coisa com isso. Foi a impressão tua. O que é que querias dizer com isso? Nada. O ator acrescenta-lhe o subtexto. Nada. Nos termos da lei, não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens. Imposto de selo 5 escudos. Excelentíssimo Sr. Inspetor dos Espetáculos, a Sociedade Artística Teatro Moderno de Lisboa vem de novo requerer a Vossa Excelência que se digne mandar submeter à apreciação da Comissão de Exame e de Classificação dos Espetáculos a peça em 2 atos, Andorra, do autor suíço Max Frisch, tradução de Ilse Loza, Lisboa, 1967. 1967. Teatro Moderno de Lisboa, o gerente Carmen Dolores. Uma bela peça, bem arquitetada, bem escrita e de boa moral. Porém, como todo o teatro de Strindberg, perturbadora e amarga. Um pai ladrão, uma mulher e um filho que sofrem por reconhecer que ele rouba aos necessitados. É uma peça complicada para o vasto e pouco compreensivo público. Não tenho dúvidas de que Bertolt Brecht será no futuro considerado um dos nomes maiores da dramaturgia do nosso século. Não se trata apenas da sua obra, mas também da tremenda contribuição que tem feito para a evolução estética do teatro, desenvolvendo novas teorias sobre a encenação e representação. É um novo teatro que devemos cada vez mais influenciar outros talentos, a arte dramática, e deixará um marco na história das artes. A peça examinada é boa prova do gênio Brecht, e se a sua tendência subversiva é notória, poderia ser atenuada com alguns cortes, estando apenas um discurso moral entre a sociedade no essencial é inofensivo. No entanto, o público português não está preparado para uma obra tão complexa ou um autor tão controverso. Reprove. Embora esta peça de Albi seja repreensível no seu aspecto literário, temo que a maioria do público não seja capaz de compreender o enredo. A peça O Render dos Heróis de José Cardoso Pires foi aprovada para exibição, mas deve ser proibida a publicação de anúncios à peça na imprensa, para não ter grande afluência de público. É imperativo salvaguardar o público dos excessos. Quando vai ao teatro, o público quer tão só divertir-se e está sujeito a ser doutrinado politicamente. O Teatro Experimental de Cascais envia o livro em que está esta peça publicada e refere o facto de não ter sido proibida ou retirada de circulação. Ler em silêncio é distinto de ler em voz alta. Esquecem-se que o teatro é um acontecimento público, uma reunião de pessoas, e aquilo que pode ser lido individualmente e aceito ou rejeitado antes de ser público ou ser apresentado num palco passa imediatamente a ser uma mensagem. Politicamente só existe aquilo que o público sabe que existe. Nos termos da lei, não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens. Imposto de selo 5 escudos. Excelentíssimo Sr. Inspetor dos Espetáculos, a Sociedade Artística Teatro Moderno de Lisboa vem de novo requerer a Vossa Excelência que se digne mandar submeter à apreciação da Comissão de Exame e de Classificação dos Espetáculos a peça em 2 atos, Andorra, do autor suíço Max Frisch, tradução de Ilse Loza, Lisboa, 25 de abril de 1969. Teatro Moderno de Lisboa, o gerente Carmen Dolores.